bem-vindos ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil. Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo está ela, Monique Femi. Fala, Paulo. Hoje a gente está aqui no Hacktal, a convite também da Compass Colab, que vai proporcionar pra gente esse podcast. É uma honra estar com vocês para falar de um tema um pouco polêmico, né? Um tema que pouca gente gosta, né? Pouca gente gosta desse assunto. E, pessoal, a gente está aqui direto do Hacktown, como a Monique falou. A gente está falando do maior evento de inovação da América Latina. E aqui a gente tem profissionais de todos os backgrounds, né? Temos profissionais de desenvolvimento, marketing, design. E um tema que está permeando aqui esse espaço, é claro que não poderia ser outro, além da inteligência artificial. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial sendo aplicadas à criação de conteúdo. E olha só, pessoal, a gente trouxe uma galera de peso aqui para trocar uma ideia com a gente aqui hoje. Já quero trazer eles aqui a apresentar a nossa bancada. Com a gente aqui está o Ayrton Lopes, que é Head of Data no Activity. Fala aí, Ayrton. Isso aí. Já estou batendo recorde de participações aqui no podcast Data Hackers. Verdade. Vamos aí. E muito bom, então, poder trazer uma perspectiva, né, a respeito desse assunto, porque hoje em dia parece que todo mundo virou criador de conteúdo. Exatamente. Ótimo ponto. Vamos explorar isso aí logo esse assunto aí. Mas antes disso, quero trazer também trazer o próximo convidado da gente aqui também, que é o Leandro Conte, que é vice-presidente de assuntos corporativos lá na Hotmart. Como é que tá, Conte? Muito bom, Paulo. Obrigado por me receber aqui. É a minha estreia no Data Hackers. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo, viu? Exatamente, pessoal. Lembrando a vocês que esse podcast é trazido pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados e inteligência artificial do Brasil. E por esse episódio, dá um pulinho lá no datahackers.com.br com essas outras formas de conteúdo que a gente oferece gratuitamente, de forma aberta para a comunidade. Tem esse podcast, tem o Data Hackers News, tem a nossa newsletter semanal todo dia, ou toda semana, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, chega lá no seu e-mail os melhores assuntos sobre dados, tecnologia, inteligência artificial. Tem o nosso LinkedIn, nosso Instagram, nossa, tem conteúdo pra caramba pra você conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente traz aqui para a comunidade. Beleza? Vamos embora para o episódio, Monique? Bora lá. Tô ansiosa, hein, Paulo? Muito bom. E olha só, eu já quero pegar esse ponto ali do Ayrton, que a gente está falando de criação de conteúdo, a gente fala muito da Creator Economy, né, hoje em dia também. Mas o que é um creator? O que é um criador de conteúdo? É só a pessoa que vive profissionalmente disso? Estou falando lá do influencer, que faz uma publi, uma marca, ou quem posta no LinkedIn também é conhecido, pode ser considerado um creator? Eu queria ouvir de vocês aí, começar por você aí, Ayrton. Acredito que sim, Paulo. Acredito que hoje, né, nessa tal gig economy que a gente vive, né, que a maioria das pessoas, ela não exatamente que ela depender de um emprego, mas ela quer criar as próprias oportunidades. Então, a criação de conteúdo, e a gente vai falar muito aqui de tipos de criação de conteúdo, né? Como que você pode integrar IA nisso, né? Mas a criação de conteúdo pura e simples, ela vai fazer parte do trabalho de qualquer pessoa, seja ela desenvolvedora ou não, porque a nossa economia, ela está pedindo isso, né? Então, hoje a pessoa ela tem que estar nas mídias sociais, hoje a pessoa ela tem que mostrar mais do seu trabalho, independente se é um trabalho online, né, se é um trabalho que depende de software ou não. E a gente tem visto isso aqui no evento. Muito, bastante, exatamente. Na minha visão, a atenção das pessoas está nas redes sociais. Portanto, se você não está presente nas redes sociais de alguma maneira, você acaba não sendo visto, não sendo lembrado. Por isso que existe tanta conversa sobre isso, e a gente considera que todo mundo que publica alguma coisa nas redes sociais é um criador de conteúdo. A diferença é se você leva isso como uma profissão ou não. E aí tem muitas diferenças, porque a maioria das pessoas, 96% das pessoas, publicam como hobby ou para sua família, sem nenhuma pretensão de ter um trabalho profissional. E cerca de 4%, segundo as pesquisas, tem uma atuação profissional. E aí tem várias formas de poder criar essa profissão e tem toda uma seriedade envolvida que pode ou não envolver inteligência artificial. A gente vai falar um pouco sobre isso. Excelente, excelente. E vocês dois mesmo são criadores de conteúdo, né? A gente está falando de pessoas que participam ativamente da comunidade, tá? O Conte aqui
tá o Ayrton, que teve palestra. Bom, o Ayrton vai ter uma palestra amanhã, né, na data da gravação do episódio. O Conte fez uma palestra sensacional aqui sobre Creator Economy, falando sobre inteligência artificial também. Mas vocês, no dia a dia de vocês usam alguma ferramenta de inteligência artificial na criação de conteúdo? E se sim, em que parte do processo, né? Porque a gente tá falando de um processo que tem várias etapas, né, de você criar um tipo de conteúdo. Então, vocês têm usado alguma coisa? Eu tenho utilizado bastante, né, até por conta da minha necessidade específica, né? Só para contextualizar, hoje em dia eu participo dos programas de desenvolvedores, tanto da Microsoft quanto do Google. Sou o único brasileiro que tem essa participação ativa nos 2 programas para a área de inteligência artificial, e eu não conseguiria isso de outra forma que não usando aceleradores, meus agentes de inteligência artificial, e assim, eu uso em diversas pontas, né? Porque as pessoas acham que criação de conteúdo é só você chegar, planejar, criar, né? E não é bem assim, né? Exatamente. Então, antes, por exemplo, do planejamento, eu converso com pessoas que são líderes, que são ativos na comunidade, para entender o que elas gostariam que fosse falado, gostariam que fosse abordado para o tipo de conteúdo que eu faço, né? Que é um conteúdo ainda muito de nicho, né? O Paulo sabe bem disso. Sim. E eu costumo dizer que tem assim, tem a ideação, né? E eu costumo utilizar muito as ferramentas de IA nesse ponto, tanto modelos GPT, né, o próprio chat GPT, que a maioria das pessoas se utiliza bastante. Na hora de criar conteúdo, eu utilizo muito, por exemplo, para branding. Então, se eu quero criar um visual que seja chamativo, que esteja de acordo com aquele assunto que eu tô ali querendo criar uma autoridade, né? Muitas das vezes a gente se expõe como criador de conteúdo, porque no final é isso. A gente quer criar autoridade, quer mostrar autoridade naquele conteúdo, e também para fomentar que outras pessoas acompanhem e achem o meu conteúdo. Desde a criação de tags, né, a parte de SEO, né, eu também faço isso via inteligência artificial hoje em dia. E já aproveitando um pouco disso, né, porque a gente que está introduzido dentro da área de tecnologia, existe um comportamento, muitas vezes, do profissional de tecnologia de evitar se expor. E já puxando também pro Leandro, que possa comentar quanto a isso, né, na questão de você poder monetizar isso e trazer a criação de conteúdo como algo rentável, como que é para vocês saindo dentro dessa esfera de enxergar o conteúdo, teoricamente, como algo que pode ser rentável, porque para quem talvez esteja nos assistindo, seja algo, né, muito fácil, assim, falar, vou criar uma tag, vou utilizar a ferramenta de inteligência artificial. É realmente fácil nesse formato ou não? Não diria que é fácil, porque... Deu até uma respirada, né? Porque exige você mudar um pouco do teu comportamento mesmo, né? A pessoa, normalmente, quando ela começa a criar conteúdo, ela vai muito por aquilo que lhe satisfaz. Aquilo que é factível, que é fácil para ela. E muitas vezes o conteúdo que deve ser criado não é um conteúdo fácil de ser criado, né? Não é só você jogar as coisas no chat GPT, exige muita pesquisa também, né? E isso, por enquanto, a IA ainda não faz. Para cobrar o conteúdo, hein, Leandro? Como que a gente faz? Não, do meu lado, assim, eu tô nos 96% lá, né, do ponto de vista pessoal. Então eu uso só para coisas pessoais, não sou um criador de conteúdo profissional. Eu sou um porta-voz profissional, né, da empresa, então participo de eventos como esse aqui, de podcasts, de entrevistas, esse é o meu papel, mas não como criador de conteúdo. Lá eu apoio os criadores de conteúdo profissionais da Hotmart. Mas, mesmo nas minhas próprias publicações pessoais, que eu acho que é o primeiro passo para todo mundo, dá para você exercitar algumas coisas que são importantes, né, para depois chegar a um ponto como a Ayrton de fazer uma criação profissional e até utilizar inteligência artificial. Acho que é primeiro tentar registrar um pouco da sua rotina, principalmente ligado ao profissional, ao conteúdo que você acredita ser relevante para uma, né, possível audiência que você vai construir, começar a registrar aquilo e contar o seu dia a dia, exercitar a capacidade de se expressar por escrito, primeiro, né, com imagens estáticas, e depois em vídeo, que é o que mais engaja nas redes sociais. Então, se você consegue olhar para a câmera, né, para essa câmera aqui, olhar para a câmera e olhar para a lente dela e ficar, né, tranquilo com isso, exercitando com o seu próprio telefone, você vai conseguir, no futuro, criar conteúdos profissionais que engajem a sua audiência também. Então, dá para começar a brincar, digamos assim, nas suas próprias redes pessoais, com a sua família, os seus amigos, até para perder essa vergonha e essa barreira que é ninguém consegue, ou é muito difícil, ou não é para mim. É a grande barreira de entrada. E depois você sofistica, né? Sim, com certeza. E Paulo, você já criou um avatar seu, uma inteligência artificial? Já temos o Paulo agente. Porque assim, eu vou confessar pra vocês, né? O Paulo às vezes sai pra viajar, a gente tem o Data Hackers News que toda semana tem, às vezes o Paulo, hoje não dá pra gravar não, vou lá sozinha, vou ter que criar um clone de você, hein? Pois é, vou te falar que depois da palestra do Conte,
eu tô pensando nisso aí, tá? Porque ele trouxe um ponto muito interessante, essa questão da exposição, né? Tem gente que não gosta muito disso, né, da exposição. Eu lembro que os youtubers antigos, que você pega da galera mais velha guarda, às vezes tem gente que usa uma máscara, né? Sim. Bota uma máscara ou simplesmente não mostra o rosto porque não gosta de olhar pra câmera. O pessoal, acho que muita gente que escuta a gente conhece o pessoal do Nerdcast, né? Do Jovem Nerd. Sim. O Azaghal, ele fala que ele usa o óculos porque ele não gosta de ficar olhando pra lente, assim. DJ Marshmallow, né? O Marshmallow, exatamente. E assim, você trouxe um ponto nessa palestra, o Conte, da criação dos avatares, né? E a gente tá vendo muito que essa interação, ela tem se tornado algo crescente, né? Tipo, a gente teve ano passado, ou esse ano, eu tô perdido na timeline ali, mas o Facebook anunciou os avatares deles, né? Tinha lá o Snoop Dogg, tinha lá o... Foi esse ano. Foi esse ano, né? Tem o Giselo lá, né? Que era o ex-marido da Gisele Bündchen no Tom Brady virou o Giselo, que eu não lembro o nome dele nunca. Mas agora, tipo, a gente tem avatares totalmente gerados por inteligência artificial, né? Influências e tudo mais. E aí, como que você vê essa dinâmica, o Conte? Você tem visto que realmente é algo crescente na Creator Economy, é um potencial canal para as pessoas se comunicarem mesmo? Com certeza. A tecnologia de avatares é quase a democratização do carisma, digamos assim. Né? Excelente termo, adorei. E essa foi uma frase do João Pedro Rezende, tá lá no fundador da Hotmart, para dar o crédito. Tá? Ele disse isso e eu achei sensacional para tangibilizar esse conceito, porque permite que você use ou um desenho, né, uma fantasia, um avatar fantasioso, ou sua própria imagem digitalizada, para poder construir um engajamento com a sua audiência sem ter esse custo, digamos assim, não, essa dificuldade de olhar para a câmera, de falar para ela, de ter essa relação que às vezes é difícil para alguns por vergonha e às vezes é penosa até para quem gosta, porque quem vem diretamente para a audiência, né, os clientes da Hotmart, por exemplo, gastam horas e horas em frente ao vídeo, porque tem que gravar os seus conteúdos de ensino, os seus cursos, e depois tem que fazer, às vezes, centenas de vídeos de vendas também, para poder vender esse conteúdo, para poder impulsionar, etc, etc. Então é um trabalho penoso. A maior parte dos experts não gosta de fazer isso. E a tecnologia dos avatares permite que você evite esse custo, digamos assim, né? E permitindo que você consiga construir uma característica engajadora, interessante, carismática, sem se expor. E aí muita gente pergunta assim, puxa, mas por que as pessoas se engajam com isso? E a gente tem que lembrar, né, que desenho animado engaja há muitos anos, né? A Disney tá aí para nos provar, né? Quem não chora vendo lá o Rei Leão? Né? E são personagens fictícios de desenho animado, e você chora igual e com carisma, né? Então, até eu brinquei, se tivesse brinquei na palestra, né? Se tivesse um perfil da ansiedade, né? Agora divertidamente, quantas pessoas iam seguir ela e engajar muito, falar, eu também sou assim, né? Porque é um personagem muito cativante e foi criado por uma mente criativa que talvez você nunca conheça, nunca veja a cara dela. Excelente, né? cara. Nossa, muito bom esse ponto, né? Vai pensar bastante assim a nossa relação com o consumo de conteúdo. E a relação com o conteúdo, né? Uma coisa legal é que, assim, particularmente nos últimos anos, com o avanço da Twitch e outros meios, né, você tem uma relevância maior em certos conteúdos que há pouco tempo atrás eu não acharia que as pessoas parariam para ficar assistindo. Por exemplo, as pessoas me assistem fazer código de Data Science na Twitch. Exatamente. Quem é esse maluco? Olha aqui, 48 horas, né, falando sem parar. Consigo, habla mucho, né? Mas então, quer dizer, você tem um público, né? Hoje em dia o meu conteúdo ele é um conteúdo extremamente nichado, mas para quem trabalha com aquilo, normalmente a pessoa conhece o meu conteúdo, né? E por quê? Porque eu trabalhei durante muitos anos aquele público, a noção que ele tem a respeito do conteúdo, o que ele quer daquele conteúdo, e agora eu tô me especializando em como entregá-lo da melhor maneira. E aí passa por tudo isso, né? Você não vai gerar engajamento sem a empatia, sem criar alguma coisa que no final tem uma valia, né, para aquela pessoa que tá te acompanhando. E aí já uma pergunta para vocês falam sobre a questão de criatividade, de criar esses conteúdos, e pra gente se organizar até mesmo em sociedade, a gente acaba criando padrões, né? Eu acompanho aí os avanços que vocês utilizam na Hotmart com a inteligência artificial, que uma das principais dores é quando, talvez o Ayrton deva ter passado por isso, quando você vai fazer um curso ou criar um conteúdo, por onde começar? Qual que é o padrão, né, para montar um curso, montar algo que seja efetivo, né? Mas aí a minha pergunta é, falando de inteligência artificial, criar esses padrões e criatividade, como que a gente consegue, né, unificar a inteligência artificial dentro desse contexto? Como que não fica sintético demais o conteúdo, né? Exato. Sem alma, né? Acho que primeiro, várias formas, né? A primeira entrada na inteligência artificial é o desafio da página em branco.
Então, quando você Nossa, quer começar o seu exercício de ser um criador de conteúdo e vender diretamente para a audiência, essa pessoa não sabe como estruturar um curso e ela fica paralisada. Ou não sabe como montar uma página de vendas, uma primeira campanha de e-mails, ela fica paralisada. E aí ela não avança e não leva aquele conhecimento que ela tem para as outras pessoas. Isso é muito ruim, né? A sociedade está perdendo isso, né? Então, superar com as ferramentas essa barreira já faz com que ela comece. A partir dali, ela vai se sofisticar e dar a sua cara para aquilo. E vai começar a aprender também como tornar o seu conteúdo único. Que no final passa pela própria personalidade, pelo conhecimento único que ela tem e pelo estilo que ela tem frente à audiência, os valores que ela tem que se identificam com a audiência. Aquilo vai diferenciar, né? As ferramentas de inteligência artificial vão dar as ferramentas para acelerar o processo de criação, formatação, até eficácia, digamos assim, daquele conteúdo ser vendido, consumido. Pode colocar um quiz, tem uma série de coisas que você pode fazer para que aquele conteúdo seja consumido da melhor forma e comprado, né, por mais gente, mas o grande diferencial é você mesmo e aquilo que você sabe, né? Isso a inteligência artificial não substitui. E se substituir, tá errado, que vai ficar tudo igual, né? Aí não vai ser bom. Super importante sempre ressaltar isso, né? Nós ainda não temos uma IA que substituía a empatia, né? A atenção a um conteúdo humano. Você tem ali várias formas de fazer conteúdo, de criar texto, criar vídeo, áudio, etc. Mas sempre o toque humano, né, o toque do especialista ainda continua sendo extremamente importante. Ô, Ayrton, e a sua palestra, né, cara, que você vai fazer aqui no Hacktown é sobre provocações. É bem provocativa, né? Que é se você precisa... Será que você precisa de inteligência artificial generativa, né? E a gente fala de muitas ferramentas de IA. A gente tá falando muito aqui do ponto da criação do conteúdo, da concepção do conteúdo, mas também tem muitas ferramentas que os creators usam para o cliente dele, né? Então, por exemplo, um vídeo no YouTube, eu te dou um resumo aqui do que aconteceu, ou então legendas, uma inteligência artificial que gera uma legenda para você e tudo mais. E aí o ponto, assim, é talvez dando bem nome aos bois mesmo, assim, que ferramentas você vê que está à disposição, assim, da pessoa? Que ferramenta vocês dois veem, assim, que os criadores de conteúdo têm utilizado no fluxo de criação deles? Uhum. Bem, a gente já citou aqui, né, mas meio chovendo molhado, o próprio ChatGPT, né? Então, assim, aquele problema do day one, né? Então, o que eu tenho uma folha em branco, eu quero falar sobre algo. E não exatamente precisa ser a generativa, né? Eu, por exemplo, eu uso muito... Nossa, as pessoas vão achar besteira agora. Mas eu uso muito enquete do Instagram com o meu público para saber o que engaja eles, o que eu posso fazer. Inteligência natural. Então, assim, não é exatamente uma IA, né? Mas, assim, aos poucos, né? Eu vou formatando aquilo de uma maneira que fique mais fácil depois jogar isso numa Generative AI, pegar alguns tópicos que sejam descritivos daquilo que eu acredito que as pessoas queiram consumir e começar, então, a criar conteúdo em cima disso. E aí eu uso muito Midjourney, por exemplo, quando eu vou falar de algum conteúdo audiovisual, né? Hoje em dia você tem algumas IAs específicas também para criação de legendas, né? Eu faço muito trabalho de localização dos meus conteúdos para outros públicos, né? Então, quando eu vou palestrar fora do país, eu faço muito isso, né? Para tentar adaptar meu conteúdo à cultura local. Nos próximos anos eu pretendo, inclusive, investir um pouco mais nisso, né? Porque o conteúdo que funciona aqui no Brasil não é o mesmo que funciona na África, não é o mesmo que funciona na Ásia, né? E acho que o criador de conteúdo ele tem que ter muita ciência disso também, né? As ferramentas, elas te destravam, elas te levam ao lugar que aquilo parece mais fácil, mas ao mesmo tempo as pessoas elas estão muito cientes também de que tem uma IA por trás daquilo ali. Então, se não tiver o toque pessoal, não adianta nada, porque as pessoas vão saber que aquela comunicação muito provavelmente não é a sua. E fica também algo muito a copia e cola. E aí a gente vê as pessoas, até mesmo nas redes sociais, criando conteúdo. Você assiste, isso daqui é o conteúdo, copia e cola, outra pessoa também tá fazendo. E perde um pouco dessa autenticidade, né? É engraçado você falar sobre isso, né? A gente falando aqui sobre ferramentas, mas até mesmo uma pergunta já encavalando para você... é que como que vocês conseguem identificar hoje um creator, né, que tem essa autenticidade? Ou se essas pessoas que estão criando conteúdos diferentes do que o algoritmo acaba colocando para elas, como que são realmente as pessoas que vão dominar o futuro dos conteúdos ou não? Existe um padrão, uma fórmula mágica onde cada um segue e que ninguém sabe? Quem identifica, na verdade, é o mercado, né? São os seguidores e os compradores. Então, acho que só tem dois lados bons esse caso aí, né? Porque, primeiro, permite que todo mundo tente, faça, crie, venda.
o sucesso dele ou dela, ou não sucesso, vai vir do mercado. Por isso o conceito de qualidade, adequação, autenticidade vem do reconhecimento das pessoas, das outras pessoas, da audiência, né? Não de nenhum intermediário, seja ele qual for, nem a Hotmart, nem nenhuma rede social. A gente percebe conteúdos que nós, às vezes, individualmente olhamos e falamos, nossa, não sei se isso aqui é tão legal, e aí isso tem milhares de vendas e um índice de satisfação altíssimo. Os memes estão aí para provar isso, pois é, né? Então, sabe, e conteúdos técnicos ou não técnicos, não importa. Quer dizer, a audiência para qual aquele conteúdo é direcionado, aprova ou não aquele conteúdo, considerando que ele, obviamente, é correto, ético, né? Não violento, etc. O básico, né? Às vezes para uma pessoa que está iniciando, um conteúdo que não é muito sofisticado, a melhor coisa que ela pode receber. E ela vai comprar e pagar por isso. Para ela é ótimo. Um conteúdo muito sofisticado de uma pessoa que está iniciando é ruim, por incrível que pareça. É muito distante, às vezes, daquilo que ela acredita, né? A gente vê isso, muitas vezes, pega o Instagram e o Facebook. O comportamento, eu já fiz esse teste, tá? Então, o comportamento do Facebook preza, talvez, pela maioria das pessoas que ainda estão lá, né, vamos dizer assim, por um conteúdo menos trabalhoso, numa estética menos trabalhada, talvez uma estética mais popular. Quando você traz isso por um LinkedIn, por exemplo, ou quando você traz isso para uma outra rede social, né? Exato. E tem uma outra, a gente está falando muito de conhecimento, conteúdo, mas vem crescendo cada vez mais as mentorias, que é um serviço feito pelos criadores de conteúdo. Exatamente. Então, dentro da esteira de produtos que ele tem, um dos mais valorizados, inclusive financeiramente, são as mentorias. Que ele faz o quê? Ele pega aquele conteúdo que ele já divulga, mas dá a mão para o aluno dele e o ajuda a fazer. Isso, obviamente, custa mais caro. É um serviço individualizado. Na escala, né? Porque é um recurso humano, né? Exatamente. Então, é uma outra grande oportunidade dos criadores de conteúdo. E é uma coisa interessante, né? Porque você está alavancando expertises que talvez não virariam conteúdo. Você está pegando um cara, por exemplo, que ele é um grande CEO de uma empresa, um manager, etc., e que talvez ele não tenha essa gana de criar conteúdo mais tradicional para mídias sociais, etc., e ele se encaixa muito bem nessa coisa da mentoria, uma coisa um pouco mais personalizada. Então, o que começa, às vezes, com o conteúdo lá da página em branco da inteligência artificial, vira um conteúdo, no final vira a coisa mais autêntica e one-on-one possível, né? Um a um possível, que é uma mentoria. Sim. Então, aí se humaniza completamente, né? Bom ponto. Nossa, sensacional. Ô Conte, voltando na sua palestra, que tem muitos pontos que eu achei muito interessantes, mas quando a gente fala de consumo de criação de conteúdo, tem uma diferença do padrão de consumo quando a gente olha para diferentes gerações, né? Então, os boomers, você também mencionou, né, que eles sabem usar tecnologia muito bem, né? Tipo, eles conseguem se mandar muito bem com tecnologia, enquanto geração Z ou millennials consomem de uma outra forma. E assim, como que você acha? Você acha que no futuro essa geração mais nova, vamos dar um exemplo aqui da geração Z, mas você acha que vai ser cada vez mais natural o consumo de um conteúdo gerado por IA? Então, por exemplo, o Avatar ali, que é totalmente a influencer AI, será que pra ele vai ser tipo assim, é a mesma coisa se o Conte estivesse ali em pessoa, pra mim, não importa, né? A gente entra até no conflito filosófico mesmo, né? Nossa, a perda da identidade, a comunicação das relações, as relações interpessoais, as relações humanas, né? A gente não vai precisar tão fundo assim nessa conversa, mas como é que você vê essa interação? Olha, a gente não precisa nem prever o futuro nesse caso. Vamos pensar no presente. E vou pensar em música. Vou sair que é uma creator economy também, mas não é exatamente o que a gente vende lá. O ABBA, a banda ABBA, que é dos anos 70, né? 60, 70, criou um show com eles no auge, que é por holograma. As pessoas vão num estádio ou num ginásio ver um show feito por holograma. Isso existe, tá? Já fizeram uma turnê, vão fazer outras. O Kiss tá fazendo a mesma coisa. Porque eles estão já no fim da carreira, estão velhinhos. Eu vi o ano passado o show, mas já estão bem velhinhos. Então, eles já estão... Como é que eles estão pensando? Eles estão planejando como se eternizar na história do rock para as futuras gerações que não vão poder, que nem eu fiz, ir a um show ao vivo com eles, porque eles não vão estar mais aí. Então eles estão gravando, que eles são, né, com as máscaras e tudo, com o estilo clássico, que eles usam até hoje, aliás, nos shows, para que as próximas gerações tenham shows com holograma também. Então imagina, isso já tem no Japão há décadas, tá? Sim. Que tem artistas virtuais que não existem, as pessoas vão num estádio. E segundo Paul Stanley, ele gostaria que tivessem outros músicos encarnando os personagens do Kiss para perpetuar a banda para sempre. O show então, até no ABBA tem uma banda ao vivo tocando que não aparece e o holograma
dubla, digamos assim. Então, mas a experiência do show é muito parecida. Então isso está acontecendo agora. Imagina daqui a 10 anos. O que a gente acredita é que, né, a geração Z, Alpha, que vem, não vai diferenciar essas coisas. Eles vão buscar a experiência e o conhecimento. A tecnologia por trás daquilo é irrelevante. Vai ser como luz elétrica, né? Que a gente não fica discutindo aqui, luz elétrica, os elétrons que estão fazendo. Só quando desligar. Aí você fala, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Mas enquanto ela estiver funcionando... Isso, né? Tem certas tecnologias que você já tem como certeza, né? Então, você citou a luz elétrica, né? Mas daqui a pouco vai chegar no momento que vai ter um conteúdo mais descartável. Por exemplo, a pessoa vai chegar numa IA generativa da vida e vai pedir, eu quero uma música da Anitta num tal estilo, com a voz de tal cantor, etc. Isso vai estar pronto ali pra você e é uma coisa meio descartável, entendeu? Eu faço aquele uso quando eu bem quiser, quando eu bem entender. Ultra personalizado, né? Pra você. Ultra personalizado, né? Que é a visão de agentes, que a gente mais técnico hoje fala bastante, né? Então tem um agente específico para determinado tipo de música, determinado tipo de conteúdo, né? Mas assim, ainda vai ter aquela pessoa que vai preferir ir no show do artista real. Só dar um exemplo que não tem nada a ver, mas só pra gente pensar. Quando você vai dirigir um carro, você não fica pensando se ele tá com etanol, diesel ou gasolina. Você quer que ele te leve ao lugar. Não importa o que tá por trás. Eu vou ouvir uma orquestra e fico pensando, eu gostaria que fosse orquestra tal. Então, não, entendeu? Tem certas coisas que não... Posso dar um depoimento sobre isso? Boa, fala aí. Porque eu tenho uma criança de 10 anos em casa. Ótimo, olha aí. E estando hoje na comunidade Data Hackers, 90% do que a gente faz é produção de conteúdo, né? Perfeito. Então, eu observando o meu filho de 10 anos, eu já penso assim, quais são os conteúdos que a gente vai produzir também para a comunidade, para a geração do meu filho? Então, vocês falando disso... Você consegue pensar que o seu filho provavelmente pode crescer num mundo em que saber um outro idioma vai ser banal, não vai precisar isso. É isso. E só complementando, você falando sobre essa questão, parece estar sendo distante, mas já é presente. Então, por exemplo, os conteúdos que o meu filho consome, 80% são conteúdos onde não tem uma personificação de uma pessoa real. Então, a forma como ele consome os canais é diferente dos canais que eu consumo, que eu assisto hoje em dia. Então, a gente começa a ver também essa geração alfa, né, que a gente acaba falando, de consumir um conteúdo que para ele não tem essa existência. A gente até anunciou no Data Hackers News a Butterfly, que é uma rede social onde tem pessoas reais e alguns avatares ali que são inteligências artificiais interagindo entre si, mandando um direct pra você, por exemplo, entendeu? É a visão do agente, né? Você espalha agentes junto com o conteúdo dos criadores reais, daqui a pouco isso vai ficar meio que indistinto, né? Imagina assim, uma mensagem do dia de uma inteligência artificial. Com glitter, aquele GIF com glitter. Adoro. Personalizada pra você. Não, já tem clientes da Hotmart que usam agentes virtuais de vendas. Então, assim, a pessoa entra numa página de vendas, né? Coloca os dados dela, o nome, o telefone, ela recebe uma ligação com a voz do creator que ela está comprando, mas é uma inteligência artificial fazendo a primeira qualificação naquele lead, perguntando, por que você tem interesse, quais são os temas que mais te interessam, ela conversa um pouco e vai estar capturando dados enquanto isso, e aí no final ela fala assim, uma pessoa de vendas do meu time vai entrar em contato para fechar o negócio com você. E nesse momento a pessoa de vendas entra e liga para ela já com muito mais dados. Tá muito mais qualificado. Isso é ótimo, né? Porque continua sendo o trabalho que aquele criador provavelmente faria, só que agora automatizado. Só que aí eu vou gerar polêmica aqui, né? A gente tá falando do uso da voz, né? De uma mensagem personalizada. Você, Leandro, que trabalhou muitos anos no rádio, né? Sim. Se a gente leva isso pro audiovisual, pros comunicadores hoje em dia, existe uma polêmica atrás disso, não só por conta da inteligência artificial, né? Que potencializa muita coisa, mas também porque a gente, em sociedade, a voz ainda, a questão da cultura em sociedade não é tão valorizada, né? Como que é olhar para isso, né? Se vocês já têm algum modelo que olhe, que utilize a voz, porque a gente tem várias discussões relacionadas a isso, né? O direito autoral está assegurado, né? Em todas as leis, em todos esses usos. Nesse caso que eu mencionei, é a voz do próprio criador, né? Que autorizou que isso fosse usado dessa maneira. Portanto, não tem uma infringência aí de lei, de coisa nenhuma, né? O que tem que ser observado é se a autenticidade daquele criador, daquela voz que você está recebendo, vem da pessoa que parece que vem. E esse é o grande desafio. Eu acho que não tem uma resposta definida para isso. Se você vai usar um modelo de certificação,
né? De como ter um cartório, digamos assim, que diga que você é você mesmo, de um selo, como tem no Facebook, né? No Instagram, que tem um selo de autenticidade, ou se vai ser um marcador, um pixel que garante que aquilo seja verdade. Então, isso é uma resposta ainda não respondida, digamos assim. E talvez alguma regulamentação adicional possa cobrir essa característica do meio digital. Até porque vai ser difícil mesmo, né? Porque imagina o seguinte, se a tecnologia de avatares e de tradução, lip sync, permite que você tenha acesso a qualquer conteúdo do mundo, em tese a Scarlett Johansson pode ligar pra mim, com a voz dela, com a imagem dela, falar comigo. Como é que você vê que não é ela? Imaginou? Se for, vai ser uma loucura. Mas possivelmente não vai ser, né? Então, isso é um problema, né? Até a própria Scarlett entrou numa polêmica, eu citei ela Sim. não por acaso, porque ela entrou na questão do ChatGPT, né? Sim. Que eles tentaram licenciar a voz dela, ela não autorizou, e aí lançaram uma voz que parecia muito com a dela, e ela não gostou nem um pouco. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né, Paulo? A gente falou várias vezes sobre isso, né? Sim. É porque ela é vista como essa visão, né, do Her ali. Quando eu penso em voz e AI, logo lembro da Scarlett Johansson e ela é alvo, coitada de sempre. E eu tenho uma tese, viu? Eu acredito que eles utilizaram lá, fizeram a voz, aí viu que parecia muito com a voz dela, aí foram atrás dela, essa é a minha tese, tá? Foram atrás dela, ela não aceitou, eu falei, vamos ver o que vai dar. Faz muito sentido essa tese. E nada é por acaso, é muito difícil ter tanta coincidência, né? E assim, falando tecnicamente, esse é um problema, né, que ainda não tem solução. Porque basicamente os algoritmos que nós utilizamos hoje, né, as famosas LLMs, você não tem como ter ali um processo de engenharia reversa e entender exatamente quais foram as fontes de dados, no caso aqui áudios, né, que foram utilizadas pela tecnologia generativa para gerar aquela nova voz, né? Então não tem algo que me diga é 40% fulano, 60% Beltrano. Não existe. O cara imitando o Faustão, por exemplo, você vai falar que é o Faustão ali na voz dele e tudo mais, tem todo vai ter Se tem uma LLM no meio, né, se você não faz um voice matching tradicional, então a pessoa imitando, né, às vezes dá pra você variações, né, fazer pela variação, né, do tom de voz e tal, mas um LLM não tem como você fazer isso. E Paulo, tem até acho que foi o Udio que a gente anunciou, né, que veio com uma proposta de trazer ali você fazer a criação de música, né, com os atores, aí teve alguns atores que tiveram durante esse processo da plataforma. A gente falou isso na primeira semana que saiu o Udio, né? Exato. Como uma esperança ali da gente ter uma questão mais regulamentada pro direito autoral da música. Passou alguns meses, está sendo processado, né? O Udio é tipo... tem o Udio e qual outro que é famoso também, que agora não tô lembrando. O Suno AI, que é pra criação de música, né? Quando saiu essa ideia, eu falei, nossa, isso aqui vai ser processado tão rápido, isso daqui, a indústria veio tão forte. Por exemplo, eu tenho amigos que pediam uma música pop, assim, e era cuspido e escarrado a voz do Pablo Vittar. Então, assim, fazia... Inclusive, a lawsuit que a Sony e outras produtoras estão fazendo, foi feito porque eles conseguiram replicar, que é um processo chamado de regurgitar, né? Que é você fazer o modelo cuspir o que ele foi treinado ali. Uhum. Eles conseguiram replicar a voz da Avril Lavigne, do pessoal do Simple Plan, de qualquer banda, assim. Então, similar, né? Porque não tem como você mostrar que a mesma voz, né? Exatamente. E ainda bem, né? O que ia dar de polêmica, mais que já dá. Exatamente. Mas assim, abre abertura para ações jurídicas de várias Vai cair muita jurisprudência isso, né? Mas a questão do direito autoral também, como o Conte falou aqui, vai ser bem importante. E eu acho essa parte da voz que ela é muito sensível, né? Quando a gente fala da parte de dublagem e tudo mais, eu acho que ela vai ter diferentes atenuantes dependendo da forma que você vai levar esse conteúdo, né? Por exemplo, um exemplo que a gente teve, né? A Hotmart está trabalhando numa tecnologia de dublagem quanto conteúdo, e a gente uma vez estava falando com um creator, né? E a gente falou assim, cara, o quão importante para você é ser... você é um creator brasileiro, fala português, quão importante é para você estar falando em inglês com a sua voz, né? E a resposta dele foi curiosa, que ele falou assim, cara, pra mim não é importante a voz de eu falando inglês ser a minha. Uhum. É tipo um filme, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, a gente acostumou com aquele dublador. Eu posso ter um dublador. Eu tenho o meu dublador oficial, tipo assim, é isso. Não ligo pra voz original do Schwarzenegger, por exemplo. O Adam Sandler, né? O Adam Sandler. É um deles.
né? Tipo, eu pego, sei lá, o Guilherme Briggs e os personagens que ele dubla, Superman, por exemplo. Cara, a voz do Superman na minha cabeça é a voz do Guilherme Briggs tá lá. Sim. Né? Então, assim, se tornar algo atenuante, é bem provável que a gente volte ao que a gente tem hoje da dublagem tradicional, né? Que é aquela voz com voice-over, né? Tipo, numa voz que, sei lá, o Ayrton vai estar ali com a voz de Sean Connery falando em inglês, por exemplo. Sabe? Então... Essa aí seria da hora, viu? Agora, uma coisa que não dá pra gente negar é assim, a tecnologia não vai esperar essa discussão terminar para avançar. Perfeito. Né? Então, claro, a gente pode pressionar os nossos governantes e tal, que estão criando legislações sobre isso, a resolverem essa questão, mas a tecnologia não para, né? E ela evolui, nesse caso, muito mais rápido que qualquer outra que já foi inventada. Então vale a gente também concentrar energia dizendo assim, bom, considerando que isso vai acontecer, como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu me preparo? Como é que eu me protejo, se for o caso? Como é que eu ensino os outros a lidarem com isso? Né? Nessa comunidade, né, que tem tanta gente trabalhando em tecnologia, acho que é importante a gente focar num cenário que é imparável, né? Perfeito. Senão a gente fica tentando, vou tentar proteger aqui, parar ali, mas não tem como a legislação acompanhar a inovação. Nunca acompanhou, né? Não tem como. Então acho que vale, claro, pensar positivo, né? Quais são os usos positivos que essa tecnologia pode ter. Então imagina você agora, né, com essa tecnologia lá da Hotmart, que o Paulo está liderando também, você pode consumir qualquer conteúdo do mundo no seu próprio idioma. Você quebra a barreira da língua, né? Que é uma barreira do creator, né? De ser global desde o nascimento, mas tinha o probleminha da língua. Sim. Que ele não vai conseguir alcançar todo mundo. Agora vai. Então você vai poder consumir conteúdo do melhor professor de yoga, sei lá, né? Da Tailândia, do Japão, sei lá, entendeu? Da Índia. Que seja falando a sua língua. Então, essa é uma revolução sem precedentes. Então, como é que a gente se beneficia disso, né? E faz que isso gere valor para a sociedade? Você tem um ponto que você levantou interessante, que a gente também tem o contraponto da tecnologia, né? Quando a gente está falando de criação de conteúdo, a gente pode estar falando de criação de conteúdo que direciona para desinformação, né, fake news e tudo mais. Então não só a questão de legislação, né, para proteger em certo nível, mas a questão da educação da população, né? Então a gente está falando de pessoas... Aqui a gente está falando de uma bolha muito específica, né? A gente está inserido na tecnologia, a gente sabe, bateu aqui um áudio errado aqui, isso aqui é fake, é tipo fake, mas... E o senhorzinho que tá lá recebendo no WhatsApp um vídeo do fulano de tal falando a maior asneira e acreditando naquilo, né? Isso tudo impacta a gente e pode impactar, gerar uma sociedade mais polarizada, né? Gerar um conflito de forma... Criar desinformação vai se tornar muito barato também, né? Então, o próprio criador de conteúdo, ele tem até discussões sobre a responsabilidade do criador de conteúdo, sobre o que ele posta também, né? E tudo mais. Sim. Imagina os problemas de cibersegurança, né? Porque o golpe do Pix, ou o golpe do sequestro, que, né, imitava a voz de um filho ou uma filha para uma pessoa mais idosa. Então imitava. Agora não, pode usar a voz de verdade dela. Exatamente. Né? Clonada, né, digamos assim. Então o potencial de impacto da tecnologia para o mal é o mesmo maior do que para o bem. Então a educação é importante para poder ajudar as pessoas a navegar nesse mundo, né? E a resposta continua sendo a mesma, né? Continua sendo educação, awareness, né? Mostrar o que é casos, né? Onde isso pode acontecer, o que a pessoa que está por trás daquilo ali, no caso, um caso de engenharia social, né? Como é o golpe do Pix, etc. O porquê que a pessoa está fazendo, quais são os indícios de que aquilo está acontecendo com você. E isso, vários desses usos indevidos, né, dessas tecnologias estão acontecendo, vão acontecer. A gente vai vivenciar isso principalmente durante as eleições. E acho que também as mídias sociais, né, quem produz conteúdo também vai estar mais ligado nisso, né, à medida que isso for acontecendo, for florescendo, né? Perfeito, gente. Conte, um ponto que a gente fala aqui muito para a audiência também, é que a gente tem dentro da própria comunidade muita gente criando conteúdo, né, compartilhando conhecimento e tudo mais. E aí, como você mencionou no começo, né, da nossa conversa, tem gente que faz disso uma profissão, faz isso a forma que ele vive, né? A Hotmart é uma empresa que trabalha muito em cima disso. Mas eu queria ver de você, assim, dado que você observa da área, da indústria, como que geralmente essas pessoas, elas geram renda através do conteúdo dela? Como é que você tem visto a diferente forma? Tem uma forma única, preferencial? Como é que é? Na criação de conteúdo, as pessoas normalmente começam com publicidade, né? E a maior parte, cerca de 70%, 75% dos criadores de conteúdo se monetizam o seu conteúdo por meio da audiência, por meio de publicidade. Uma boa parte também monetiza por meio da audiência do Google, principalmente quem faz vídeos para o YouTube, né? Que tem o AdSense. É a grande maioria.
Qual que é o problema dessa forma de monetização? Ela demanda normalmente audiências maiores, ela é para muito poucos, e depende do conteúdo, é mais fácil ou mais difícil você conseguir. Perfeito. Então, conteúdos de grande repercussão, moda, beleza, que tem grande audiência, costumam ter mais interesse das marcas em patrocinar. Então isso não está acessível para todo mundo, não resolve todos os problemas. O caminho que acaba sendo mais democrático e possível para quem tem audiências menores, trabalha com assuntos muito nichados, é buscar o que a gente chama de monetização direta, que é vender diretamente para a sua audiência um produto ou um serviço. Pode ser um produto físico, um produto digital, pode ser uma mentoria, pode ser, enfim, um e-book, né? Produtos que você consiga resolver uma dor, um problema direto da sua audiência. E isso a Hotmart pode ajudar bastante a acontecer. Esses criadores, a gente fez uma pesquisa recentemente com a FGV, né? Então, que trabalham exclusivamente com produção de conteúdo e venda diretamente para a sua audiência. Usando a Hotmart, tem em média uma renda de R$12 mil por mês, considerando todos os criadores de conteúdo da Hotmart, tá? Que é uma renda muito superior à renda média brasileira, né? Longe de quem é CLT e tudo mais. Então, é algo para quem cria conteúdo considerar também. Dá mais trabalho do que vender publicidade, né? Porque publicidade, você tá lá fazendo o seu, você faz um conteúdo um pouquinho diferente, um postzinho patrocinado, um recebido ali. O dia, né? Cai o Pix na conta. Exato, claro que é mais fácil. Segue, né? É por isso que todo mundo quer, né? Cai um checão, é óbvio, né? Vender um produto digital exige você ter um negócio, uma empresa. Então você vai ter que ter suporte, você tem que ter atendimento ao aluno, você tem que ter vários produtos, você tem que ter estratégia de retenção. A brincadeira fica mais complexa, então é mais difícil, mas pode te dar realmente uma renda, né, e uma sustentabilidade nesse negócio mais longeva. Perfeito, cara, perfeito. Pessoal, a gente tá quase encaminhando aqui pro fim do nosso episódio, mas... Mas eu não quero deixar... A gente tá falando de inovação, aqui no maior evento de inovação da América Latina, e eu quero agora que a gente coloque os nossos chapeuzinhos aqui de videntes. Quero que cada um aqui coloque o seu chapeuzinho e fale o que vocês acham que vai ser tendência para o futuro da criação de conteúdo e na IA na criação de conteúdo. A gente vai ver uma maturidade maior, vocês acham que vão vir coisa nova? Quero ouvir de vocês aí. Ayrton, conversar com você. Primeiro que eu acho que o modo como as pessoas elas lidam com o conteúdo vai mudar, né? Então, assim, eu vejo muito já as mídias sociais se adaptando desde UX, como que elas fomentam conteúdo, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás eu virei um dos LinkedIn Creators e tal, né? E foi muito legal, porque a plataforma veio atrás para que eu pudesse fazer conteúdo. Então, por que isso, né? Porque tem um limite ali daquele conteúdo fortuito, né? Da coisa mais orgânica. Então, aos poucos, as plataformas, elas também têm que direcionar, né? Como que a pessoa vai se portar e criar conteúdo para aquela plataforma em específico, né? A gente estava falando aqui, tem uma mudança muito grande de como as pessoas criam conteúdo para Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Total. Né? E eu acho que isso só tende a aumentar, né? E outra coisa que eu vejo também é que, assim, essa geração que vem agora, ela está muito mais ligada em conteúdo rápido, né? Em coisas que sejam muito palatáveis, sejam rápidas, que ela possa consumir, já falar para os amigos, né, já compartilhar. Então eu vejo muito essas plataformas, né, de vídeos curtos, etc., que já é uma tendência lá na Ásia, né, que está vindo aqui para o Brasil também. A própria questão também de plataformas onde você, criador, pode monetizar seu conteúdo também, né? A ideia de super apps para conteúdo, né, eu vejo isso bastante. E muito fomentado por inteligência artificial. Muito bom. E você, Conte? Bom, do meu lado é uma explosão de conteúdo sem precedentes, né? Algo que a gente não viveu até agora e vai se surpreender com o que vai vir. Então vai ter uma quantidade absurda, já que todo mundo vai ser creator, todo mundo vai ser global, todo mundo vai falar todas as línguas. Imagina isso no seu barreiras. Feed. Eu tô aí tentando trilhar, quem sabe, né? Exato. Então, e aí qual que vai ser o grande desafio e a grande oportunidade? A primeira curadoria, para saber o que você vai consumir, né? Então a disputa pela atenção, ela vai ser mais dura e eu acho que as pessoas vão precisar de ajuda para fazer uma curadoria desse mundaréu de possibilidades. E a segunda é saúde mental para lidar com tudo isso. Porque no momento que você tem conteúdo infinito, disputa pela atenção, e gente às vezes sem saber bem o que quer, você pode ter um grande problema de saúde mental. Porque as pessoas vão ficar perdidas, tipo lá, você no Netflix no sábado à noite não vê nada porque cansou, né? E a pessoa desiste, ou vira zumbi, que vê qualquer coisa e não chega a lugar nenhum. Ou
ela acaba tendo a curadoria do mal, digamos assim, né? Curando um conteúdo que faz mal para ela, que a compara com outras pessoas, de forma negativa, que pode gerar um looping do mal ali, que vai fazer muito mal. Então, eu acho que lidar com conteúdo de excesso de informações exige curadoria, exige equilíbrio. E quem tiver mais preparado para isso, quem a gente puder ajudar a estar, eu acho que vai se beneficiar. E quem não conseguir, não vai ser muito legal. Então, esse eu vejo como os desafios, né? Que bacana. Perfeito, né? Exatamente. Essa questão da curadoria acho que vai ser muito importante, vai vir muito lixo também, né? Sim. Vai vir muito lixo, então realmente vai ser bem importante. E as ferramentas de recomendação, né, também vão mudar, né? Nossa, porque até imagina. agora, a gente fala muito de similaridade de conteúdo, né? Então, eu tô jogando sempre aquele mesmo tipo de conteúdo pra pessoa, né? Isso também, algumas plataformas estão mudando o modo como a gente vê isso por conta disso, né? Você tá usando certos gatilhos que daqui a pouco isso vai gerar um mal-estar nas pessoas também. E eu quero ser muito otimista em acreditar que as pessoas vão investir mais em comunicação. Principalmente a gente da área de tecnologia, a gente vai para esse caminho. E eu até hoje recebo algumas perguntas assim, como que você consegue unir tecnologia e comunicação? Quando, na verdade, isso não deveria ser uma pergunta. Né? Todo mundo sabe se comunicar. Então, eu acredito que as pessoas vão investir mais em comunicação e chegando nessas questões relacionadas a novas mentorias, a curadorias. E se tudo der errado, vai acabar a internet no mundo e a gente vai voltar pro rádio. Olha aí. Pô, eu ia adorar. Aí Só o pra coach mim. tem emprego pra vida toda. Adorar. Por isso que a gente tá aí, né? Estudando. Muito bom, gente. Cara, baita papo que a gente teve aqui, porque agradecer muito a presença de vocês dois aqui por ter disponibilizado tempo, né, pra gente trocar uma ideia aqui. Falar de um assunto que a gente gosta bastante, que é Creator Economy, inteligência artificial. Ayrton, você já é prata da casa, mas o pessoal que quiser te acompanhar aí, continuar acompanhando o seu trabalho, como é que Só faz? um minutinho. Ayrton, eu garanto pra você que a gente não vai criar um avatar seu pros próximos episódios. A gente quer um conteúdo gourmetizado, entendeu? Então a gente sempre vai prezar Com curadoria. pela sua presença humana, tá bom? Perfeito. Então, se você quer saber um pouco mais do que eu ando aprontando, só me acompanhar no podcast da Lambda 3, né, um dos podcasts mais acessados na área de tecnologia daqui do Brasil. Bom. E também nas minhas plataformas, né, nas mídias sociais, só procurar por Ayrton Lopes, né? Tô disponível aí tanto no Twitter, Instagram, LinkedIn, Sinais de Fumaça e o que mais inventarem daqui pra frente. Sensacional. Bom, Monique, Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, a comunidade de Data Hackers que está ouvindo a gente. Prazer estar aqui. Humildemente, eu não sou um criador de conteúdo, como eu falei, né? Mas humildemente, eu estou no Instagram, Léo Conte, no meu perfil, no Instagram, Léo Conte, e no LinkedIn, Leandro Conte. Dá para ver, eu coloco bastante o que eu faço na Hotmart, os eventos que eu participo e troco um pouquinho, principalmente sobre a Creator Economy e comunicação. Então a gente pode levar esses conteúdos para vocês. Sensacional, pessoal. Olha só, as redes sociais aqui do Conte e do Ayrton vão estar aqui na descrição do nosso episódio. E agora que acabou esse papo aqui, né, Monique? Dá um pulinho lá no datahackers.com.br, conheça um pouquinho das formas de conteúdo que a gente traz gratuitamente para a comunidade. Tá ouvindo a gente no Spotify aí? Dá uma 5 estrelas pra gente aí nesse episódio, no nosso podcast. Segue Por a gente favor. aí, né? Pra gente receber aí o reconhecimento aí da comunidade, nosso rankingzinho subir lá também no Spotify. Mas esse é só apenas um dos conteúdos que a gente traz aqui, inclusive de podcast. Toda quarta-feira tá eu e a Monique falando sobre as maiores notícias de tecnologia e dados, inteligência artificial. Então, se você quiser ali acompanhar antes no seu caminho para o trabalho, na hora do almoço, ali 10 minutinhos, 20 minutinhos, o que aconteceu na área para se atualizar rapidamente, fica à vontade aí também para consumir os outros podcasts da família Data Hackers. Monique, vamos se despedir do pessoal? Vamos se despedir e eu vou só reafirmar aqui a questão da nossa newsletter semanal e a gente tem uma curadoria de conteúdos e tudo que está rolando na área de dados. Você pode se inscrever de maneira gratuita, então acessa lá datahackers.news e toda segunda-feira chega conteúdo fresquinho da área de dados na sua caixa de entrada. E até mais. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.